Olá, olá, olá. Estamos ao vivo, né? Estamos entrando ao vivo para esta live onde nós vamos tratar de muitos assuntos aqui importantíssimos que nós vamos tratar nessa live. Essa segunda live que nós estamos fazendo, gente, a segunda live que nós estamos fazendo agora já em 2022. E a você que nos acompanha, nós temos muita novidade, muita coisa boa para acontecer. E nós queremos transmitir aqui na live alguns detalhes importantes para nós acompanharmos, tá certo? Então sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos participando, vamos acompanhando aí essa live, essa segunda live de 2022. O nosso assunto hoje, é a expectativa desse ano, a perspectiva desse ano. É um ano onde nós vamos levar os nossos clientes. Boa noite, Vanessa, está chegando o pessoal, boa noite, tudo bom? Então, a nossa expectativa hoje é trazer para você aqui o máximo de informações para você, lojista, para que você possa ter nesse ano de 2022, é o que nós temos falado já nas nossas lives, nas nossas transmissões, e em todo o conteúdo que nós estamos divulgando, é que esse ano de 2022 tem tudo para ser o melhor ano da sua loja. O melhor ano da sua loja nós estamos programando agora para 2022, tá certo? Então, quero que você fique muito atento ao que nós estamos falando. Se você estiver vendo essa live ao vivo, se você estiver, talvez você esteja vendo essa live depois, porque ela vai ficar uns dias disponível, não muito tempo. Nós temos um tempo, todo um dinamismo que a gente precisa seguir. Então é preciso acompanhar esse dinamismo, tá certo? Então nós vamos ter esse ano muita coisa boa para acontecer, para levar a sua loja a um patamar, um patamar extraordinário, um patamar gigantesco. Então, no projeto da loja, nós temos o projeto que chama-se Estratégias para Lojas. Então, esse é um projeto de estratégias para lojas, onde a gente tem inúmeras estratégias para os lojistas, para que eles possam realmente alcançar esse resultado extraordinário. Eles vão alcançar resultados fantásticos. Essa é a nossa expectativa. Então nós estamos gerando todo esse conteúdo, colocando à disposição dos nossos lojistas para que eles possam atingir resultado. Então, se você estiver vendo essa live ao vivo, ou até depois, ela vai ficar uns dias disponível. Então aproveite e fique muito atento naquilo que nós vamos transmitir para os lojistas. Qual que é o grande objetivo nosso esse ano? Esse ano nós estamos com um projeto, veja só, o projeto, o Estratégias para Lojas, ele tem, o primeiro objetivo dele ele tem um conjunto de estratégias que ele faz com que a loja possa bater as suas metas de vendas todos os meses. Todos os meses eles conseguem, seguindo as estratégias, eles conseguem bater todas as metas de vendas do mês. Então, mês a mês eles vão atingindo seus resultados. E as metas são metas crescentes, são metas ousadas, as metas necessárias para que a loja tenha um resultado realmente satisfatório, que seja o resultado que ela precisa. Então, as metas elas vão evoluindo ao longo do ano. E é importantíssimo que elas continuem evoluindo e que as lojas continuem atingindo suas metas. Independente do mercado, da economia, das coisas que venham a acontecer, as lojas terão todos os recursos necessários para atingir os resultados que ela precisa. Então o primeiro objetivo é esse, é levar as lojas a baterem as suas metas todos os meses. Agora o segundo objetivo, que é o mais ousado, que é um nível que a loja vai chegar mais adiante seguindo esse caminho,
é o nível dela conseguir em uma semana, isso aqui, gente, isso aqui é um negócio, assim, extraordinário. Primeiro ela vai aplicar os princípios do Estratégia para Lojas e chegar no nível de poder bater suas metas. Isso aí, em poucos meses ela já está com esse resultado. Num outro momento, num segundo momento, depois que ela já está atingindo seus resultados e batendo as metas, a loja vai ser preparada, veja só, a loja vai ser preparada para conseguir em uma semana, olha o desafio, olha o que nós estamos colocando aqui. Em uma semana ela vai fazer a venda que ela levaria um mês para alcançar. Ela vai fazer o 30 em 7, ou seja, em 7 dias, nesse projeto 30 em 7, em 7 dias ela vai conseguir vender o que ela venderia em um mês, o que ela levaria um mês para vender. Então, no primeiro momento, ela precisa conhecer as estratégias para já ir para um nível em que ela bata todas as metas de vendas mês a mês. E nesse contexto, utilizando os recursos que nós vamos colocar à disposição, as estratégias do projeto Estratégia para Lojas, ela vai evoluir para chegar num nível tal, claro que não é da noite para o dia, não tem jeito, mas ela vai chegar num nível tal, e esse é o nível que nós queremos para todos os nossos clientes, para todos os nossos lojistas, que é o que nós temos trabalhado, que ele consiga vender em 7 dias o que ele levaria um mês para vender. Aí, imagine só, quando uma loja chega nesse nível de vender em 7 dias o que ela levaria 30 dias para vender, para ela chegar nesse nível, muita coisa boa aconteceu antes. Muita melhoria, muita estratégia. Então, para ela chegar nesse nível, ela construiu uma base. Ela precisa construir uma base. E isso é possível? Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Veja só uma coisa, mas por que isso é possível? Qual que é a lógica que está por trás disso? O que nós podemos colocar para embasar isso que nós estamos falando? Além dos resultados que nós já estamos vendo com nossos clientes, à medida que eles vão evoluindo, eles estão caminhando para isso. Mas veja só uma coisa importante. Por que isso é possível? Você que está chegando agora, você que está conhecendo o projeto agora, por que é possível uma loja atingir em 30 dias, em 7 dias, o que ela levaria um mês para vender? Vamos lá, vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui, para a gente entender como as coisas estão acontecendo. E por que esse ano de 2022 vai ser o melhor ano da sua loja, se você seguir esse contexto, esses conteúdos que nós estamos disponibilizando para os nossos clientes, para as pessoas que participam conosco. As pessoas que estão chegando, sejam bem-vindos, boa noite para todos vocês. Isso mesmo, nós estamos falando aqui do projeto Estratégias para Lojas, que é o projeto onde nós vamos elevar o nível das lojas. Elevar o nível das lojas. Mas como é que isso, para ela chegar num nível tal em que ela consiga, num primeiro momento, ela já começa em pouco tempo, de 1 a 3 meses, ela já começa a atingir todas as metas de vendas dela. Todas as metas de venda. Mês a mês ela bate suas metas de vendas. Ela já vai chegar nesse nível. De não cair mais, ela vai no nível crescente. E para chegar depois num nível tal em que ela consiga vender em 7 dias o que ela levaria 30 dias para vender. E por que isso é possível, que nós vamos explicar agora para nós entendermos. Por incrível que pareça, um dos fenômenos que mais contribuiu para essa realidade, gente, atrapalhou no primeiro momento, mas acabou fazendo com que o consumo mudasse e os lojistas também passassem por um processo de mudança, foi o problema que nós enfrentamos nesses 2 últimos anos, que foi o problema da pandemia. A pandemia foi um negócio, e está ainda aí, né? É um negócio sério, é um negócio que nós ficamos muito preocupados, todo mundo com seus cuidados, todo mundo atento, e cuidando da saúde, não é fácil, fica todo mundo atônito. E isso, na época que teve os piores momentos da pandemia, que as lojas tiveram que ser fechadas,
o comércio ficou fechado, ficou parado. O recurso que nós tivemos foram as redes sociais. As redes sociais, elas nunca tiveram, elas tiveram uma evolução nunca antes vista. Essa evolução era esperada para daqui a alguns anos. Essa evolução foi toda antecipada. E mesmo agora, depois que voltou o comércio, voltou a funcionar, as portas voltaram a abrir na maioria das cidades, o que acontece? O consumo, o comportamento de consumo mudou. E mudou em que sentido? Uma das coisas que mudou é que nunca a rede social influenciou tanto o consumo como está influenciando agora. Nunca. Hoje, grande parte das vendas, boa parte das vendas que acontecem, elas são muitas vezes influenciadas, mesmo que a pessoa compre ali no ponto físico, a influência muitas vezes veio lá do Instagram, em algumas lojas, porque tem outros públicos, o Facebook e etc. Então, as redes sociais hoje, elas contribuem muito, com um peso muito maior do que tinha antes, elas têm um peso muito maior do que tinha antes no comportamento de consumo. As pessoas compram hoje de forma diferente. Então, quem souber se posicionar nesse sentido, vai colher resultados extraordinários. Tem muito para ser colhido ainda, gente. Tem muito para ser colhido. Nós estávamos falando nas lives anteriores que as lojas, elas têm níveis. Então, tem lojas que estão no nível, nesse aspecto dessa evolução, tem lojas que estão no nível básico. Elas estão no nível básico. Algumas lojas até nem usavam redes sociais e nessa pandemia passou a usar. Algumas lojas que usavam com uma determinada frequência, aumentou a frequência, melhorou as postagens, começou a trazer mais uma influência digital, uma influenciadora. Então, e começaram a investir muito nisso, porque isso começou a salvar aquele momento difícil. Então veja só uma coisa. Então algumas lojas que estavam, algumas lojas ficaram no nível básico, ainda estão fazendo isso. Isso que era novidade, estar nas redes sociais há uns tempos atrás, era novidade. Hoje é básico, hoje está todo mundo lá. E esse é o grande desafio, porque o dedinho nervoso das pessoas ficam lá, eles ficam, né, passando. Se alguma coisa prende a atenção delas, elas ficam. E quando você começa a ter um conteúdo que prendeu a atenção uma ou duas vezes, naturalmente quando as pessoas veem a sua loja, elas já ficam inclinadas, elas já ficam educadas pelo tipo de postagem que você está fazendo, dependendo do nível que você está atingindo, a parar para ver. Então o desafio é transformar segundos, milésimos de segundo, esse dedinho nervoso que as pessoas têm, as ansiedades, está ali querendo ver coisa, ver novidade, é transformar esses décimos de segundos em segundos. E se possível em minutos, a pessoa parar ali para ver a sua mensagem, não a do outro. Porque você não se iluda, você está disputando com centenas de mensagens que chegam dia a dia para as pessoas que estão no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Então é um desafio muito grande você conseguir. Agora, se você estiver fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo, às vezes você até aumenta a intensidade, mas você está fazendo mais do mesmo. Isso não resolve. Então tem muitas lojas que estão nesse aspecto das redes sociais, elas estão ainda no nível básico. E o nível básico, agora o nível básico já não resolve o problema da loja, ela não consegue muitas vezes bater as suas metas de vendas. Para ela bater as metas de venda todo mês, ela tem que pelo menos caminhar para o segundo nível desse degrau de desenvolvimento, que é o nível esperado. No nível esperado, ela já começa a criar uma expectativa, já começa a corresponder à expectativa. Porque veja só, como é que é a experiência, olha só como é que é a experiência do consumo, como é que está sendo hoje a experiência do lojista com o consumidor. Com as redes sociais, antigamente se fazia isso muito com vitrines, com visual merchandising, e ainda se faz, viu gente? Visual merchandising, aliás, as lojas precisam alinhar, elas precisam saindo do nível básico e indo para o nível esperado, elas precisam alinhar aquilo que elas estão postando nas redes sociais com aquilo que o cliente vai encontrar na loja, com o visual merchandising que ele vai encontrar ali. Se ela tem um e-commerce, tem que ser coerente, o e-commerce com o Instagram, com a loja física,
Porque às vezes a pessoa vê um negócio numa postagem, quando ela chega na loja, parece que ela chegou na loja errada. Porque não há uma conversa, não há uma combinação, não há um correlacionamento, não há um complemento. Então, o que acontece? A loja sinaliza pelas redes sociais. Antigamente era mais vitrines e visual merchandising. Hoje não é só o visual merchandising, é também o visual merchandising. Loja dinâmica que muda vitrine, que sabe quais são os pontos fortes. Quem está passando na rua bate o olho em certos pontos da loja, que são mais, tem pontos de loja, por exemplo, quem está andando na calçada, que é mais forte que vitrine. Fique atento, porque você é ali que você vai colocar o seu melhor produto, e que é o produto, geralmente é aquilo que você já está postando. Então você começa a sinalizar. Então a loja faz a sinalização. Na sinalização, ela tem a oferta, ela sinalizou, e quando o cliente chega na loja, ou quando o cliente se interessa mais e começa a perguntar nas redes sociais, ou lá no e-commerce dela, na loja virtual dela, nesse momento o cliente vai buscar, a loja sinalizou e agora a loja vai ofertar. Então tem a sinalização e tem a oferta. Se a oferta da loja, quando ele chega na loja, for coerente com o que a loja sinalizou, a experiência tende a ser uma experiência bacana, uma experiência que dá resultado. Agora, se ela sinalizou uma coisa e ofertou, e às vezes a equipe de vendas não está nem sabendo o que está postando lá, o que está o detalhe, a pessoa fica, ela se frustra, ela não chega no nível esperado, então ela volta para o nível básico. Então no nível esperado há uma combinação, uma correlação. A loja sinaliza e oferta de uma maneira fantástica, de uma maneira cada vez melhor, mais rica, de informações, de detalhes, de produção, de coisa bonita, de coisa que vai atender a necessidade, o anseio, os desejos daquelas pessoas. Que aí quando ela começa a ir para esse nível, ela sai até do nível esperado, e quando ela acerta mais nível, nisso ela vai para o nível desejado. Então, o que é o nível desejado? Ela passa a trabalhar os desejos das pessoas. É uma loja que realmente ela consegue resolver problemas da mulher que às vezes não sabe como se vestir para uma determinada ocasião, uma determinada situação, que não tem uma referência. Então, quando a loja começa a atingir esse âmago, ela começa a ir para um nível em que ela passa a vender, ela já não vende produtos, ela vende sonhos, ela vende realizações, ela vende bem-estar, ela vende felicidade, ela vende uma série de coisas boas, e o produto, ela vende o cheirinho do bife. O bife vai junto. Então ela vai para um outro nível, que é o nível desejado. Então ela já saiu do nível básico, ela já está além do que o cliente espera, ela atinge o desejo das pessoas. Porque ela sinaliza legal e ela oferece o atendimento, tudo ali, é tudo bem sincronizado com aquilo que foi postado e a experiência. Então, quando ela sinaliza, então olha só como é que funciona essa relação consumidor-loja. Quando ela sinaliza, ela afeta a expectativa do cliente, a percepção do cliente. A loja sinalizou ali nas redes sociais, na exposição, no visual merchandising dela, na vitrine, no que ela falou, no conteúdo que ela posta. Então ela sinalizou. Ela atinge a percepção do cliente. E se essa experiência da sinalização com a percepção for legal, o cliente quer mais, quer saber mais. Ele pode ir na loja, ele pode perguntar, ele pode ficar curioso, ele pode pedir para separar. Muita coisa pode acontecer nessa história. Então, por quê? A sinalização alcançou a percepção. Aí ele vai atrás da oferta, ele vai na loja, ou ele começa a fazer o contato, ou ele começa a querer saber mais coisas, ele pede para ele, eu quero, separa para mim, coisas desse tipo. Aí a sinalização alcançou a percepção. E agora a oferta precisa alcançar a experiência dele na loja. Então ele teve uma percepção, aí ele vai para a loja, aí se a experiência for frustrante, há um desvínculo daquilo que começou a ser feito. Sinalizou legal, mas ofertou mal. Aí a percepção dele gerou uma expectativa,
mas frustrou a expectativa na experiência. Então precisa ter uma combinação dessas 4 coisas. Essa relação loja-consumidor, essa relação loja-cliente é assim: sinalização e oferta, percepção e experiência. A experiência que você vai proporcionar ao seu cliente é que vai fazer com que ele seja um cliente, ou um cliente fiel que está sempre ali, ou um cliente quente, mas que poderia estar indo mais do que está indo, ou até um cliente frio que há muito tempo não aparece. Isso tudo está relacionado com essa relação de sinalização, como é que você está sinalizando, a oferta que você está fazendo, a percepção que você está gerando no cliente e a experiência que ele tem quando ele começa a se relacionar com a sua loja. Então, essa combinação desses 4 elementos é que leva aos resultados que nós precisamos chegar. Então, tem loja que está dando show nisso, então ela está no nível desejado. E, gente, nós queremos levar as nossas lojas para o nível inesperado. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso, porque qual que vai ser o caminho? O caminho é, na verdade, construir uma base. Para você chegar a vender em 7 dias o que você venderia em 30, para você chegar nesse nível, que é um nível inesperado, é um nível top, não é mais o nível básico, não é só o nível esperado, é mais até do que o nível desejado. Você já passou até desse nível, você está naquele nível que surpreende, aquele nível que encanta, aquele nível que é top de linha, que é um nível inesperado. Por que inesperado? Porque não é mais do mesmo, não é o que as pessoas estão fazendo, não é mais daquilo que as pessoas que se espera de uma loja, é até além, ela vai além. E isso quando ela consegue alinhar essa sinalização com a oferta. E como é que isso acontece, essa sinalização com a oferta? Vamos pegar, por exemplo, as postagens. Vamos imaginar que vamos conversar aqui a nível de postagem. Quando a loja começa a fazer postagens no nível legal, a primeira coisa que ela precisa é prender a atenção. Já ouviu falar da técnica AIDA? É a técnica de marketing mais antiga que existe. É uma sigla, AIDA, é A-I-D-A. Você prende a atenção, primeiro você prende a atenção. Interessante, tal. E aí você precisa saber, nas suas postagens, já precisam ser postagens vendedoras. Esses dias eu ouvi uma cliente minha, hoje eu estava vendo, nós conversamos, nós falamos disso numa live, umas lives passadas, e hoje eu estava vendo a postagem dela no Instagram. Coincidentemente hoje, ontem, para ser mais preciso, ontem eu vi a postagem dela no Instagram. E eu estava vendo a postagem dessa loja. Deixa eu ver se ela está aqui conosco aqui. Não, hoje ela não estava, ela está sempre conosco aí. Hoje especialmente ela não está aqui. Então eu vou falar dela, vou falar bem dela. Então essa minha cliente, ela há poucos dias inclusive ela segue sempre a gente, é uma cliente já de algum tempo. Inclusive ela nessa última estação, mas antes da estação do verão, nessa coleção de inverno, antes do verão, ela comentou comigo e falou: Adriano, eu lembrei de você, porque eu nunca acertei tanto, usando as estratégias, que nós ensinamos, eu nunca acertei tanto na minha compra. Eu tô encerrando o meu inverno, e eu fui cuidadosa no inverno, mas fui também um pouquinho de ousadia usando as estratégias e ao mesmo tempo prudente, sabendo, não comprando só, não é aquela compra, o cliente está pedindo isso, não, ela sabe, ela não aposta na coleção, ela sabe, porque ela conhece o público dela, ela sabe o que comprar, ela sabe onde que ela pode apostar mais, se é que nós podemos usar essa expressão aposta, em quais os tamanhos que ela vai investir mais. Então ela tem toda uma referência disso, e ela fez isso. E uma loja, para ela chegar no nível dela vender, ela precisa inclusive saber lidar bem e ir melhorando aos poucos a cada compra, a cada mês, ou melhor, a cada temporada, a cada coleção. Ela vai melhorando a percepção dela do cliente, então ela começa a comprar melhor, ela começa a acertar mais os tamanhos. Ela facilita muito o trabalho da equipe de vendas, inclusive. A equipe de vendas tem um apoio, um suporte legal na compra, porque metade da venda está na compra, gente. Metade da venda está na compra. Quem compra bem, vende bem, e a gente precisa comprar realmente para vender, não é para ficar gerando saldo, capital de giro parado e tudo mais. Mas veja só, então ela comentou comigo, então ela já tinha feito esse avanço.
E eu percebi que ela continuou assistindo as lives e ela começou a aplicar nas postagens dela aquilo que nós estávamos ensinando em algumas lives passadas, mostrando a importância de se postar no Instagram. No Instagram, às vezes você usa foto, você usa legenda. Então ela começou a usar com inteligência a foto, a produção da foto, os detalhes dessa produção, não é? E até as combinações que ela começou a fazer. Ela não ficou presa a produto, ela começou a vender looks, ela começou a trabalhar isso com mais. E dentro daquilo que ela vai entendendo do cliente dela, e dentro daquilo que ela acertou na compra. Então hoje você pega as postagens dela, são postagens que vende. Você pega a legenda tem mais detalhes. Então quando ela põe mais detalhes do que as outras lojas, ela faz diferente das outras lojas, ela começa a ser, ao invés dela ser comparada com as outras lojas, com o tempo isso começa a inverter. As pessoas começam a comparar as outras lojas com ela. Falei assim, nossa, essa loja aqui não está me dando a informação igual a minha cliente está dando. Está dando mais informação, está trabalhando mais o conteúdo, está educando o cliente, não está só mostrando produto. Mostrando produto, mostrando a menina, a influência digital, não. Ela trabalha já informações, então ela já começa, ao invés dela ser comparada às outras lojas, até lojas que estão aí há mais tempo, que já fazem um trabalho em rede social fantástico, começa a ser comparado com ela, porque ela começa a se diferenciar. Então já no conteúdo, gente, a gente começa a fazer esse processo. Vamos imaginar que vamos evoluir mais. À medida que ela for evoluindo, lá na frente, ela já pode começar a exercitar, fazer lives, mas não vai fazer live e impulsionar a live, porque antes no momento certo. Ela vai fazer lives com as pessoas que ela conhece, ela vai fazer lives com as pessoas onde ela vai se sentir mais à vontade, ela vai exercitar. A live no início vai ser uma live mais fraca. Outro dia eu vi uma live de uma cliente minha, realmente a live estava até divertida, mas a gente vê que ela vai evoluir, que essa loja que elas vão evoluírem. E à medida que elas foram evoluindo, daqui a pouco a live, que era uma live divertida, foi ficando uma live mais à vontade, a pessoa vai ficando mais à vontade, daqui a pouco se torna uma live vendedora. Uma live vendedora. E uma live vendedora, imagine lá na frente, você criou essa base, você juntou todas as estratégias, você usou todos os recursos para essa live ficar vendedora. Isso a gente ensina no Estratégias para a Loja, e nós vamos trazer muito desses conteúdos aí para os nossos lojistas. Nós estamos dando aqui hoje um preâmbulo e nós vamos ter, gente, inclusive daqui a alguns dias, fiquem muito atentos, nós vamos ter daqui a uns dias o que nós chamamos de jornada de vendas, onde eu vou detalhar estratégias fantásticas, estratégias poderosas, usando o Instagram, usando o WhatsApp como um poderoso canal de vendas. Não é ficar usando lista de transmissão, não, nada contra, mas nós vamos além, nós vamos usar o WhatsApp e depois alinhar o WhatsApp com o Instagram. Você vai ver que mecanismo que isso vai gerar para você recuperar clientes, para você fidelizar os clientes que são fiéis, transformar clientes quentes em clientes fiéis, ou seja, aumentando a frequência dele nas lojas, usando o WhatsApp de forma poderosa, de forma marcante, de forma diferenciada da maioria, porque esse é o segredo. O segredo não é fazer mais do mesmo, o segredo é fazer diferente, é fazer de forma mais estratégica. Tudo, em todas as coisas que a gente faz, em redes sociais, no uso do WhatsApp, no contato com o cliente, enfim, em toda sinalização e oferta, a gente faz um trabalho mais abrangente, que sai do nível básico, vai para o nível esperado, vai galgar o nível desejado, até chegar no nível que é surpreendente, que é o nível inesperado, que é o nível em que você passa a comparar as outras lojas passam a ser comparado com a sua. Você chega no nível extraordinário e tem lojas caminhando para isso. Então veja só uma coisa, você trabalhou nesse processo, então nós vamos ter uma jornada de vendas, vai ser aproximadamente uma semana, uns 5 dias, onde nós vamos entregar um conteúdo gratuito, totalmente online, e que se você aplicar naquela semana você já começa a ter resultado.
Então não perca, fique muito atento que nós vamos trazer esse conteúdo em breve. Nós vamos sinalizar esse conteúdo nas redes sociais para que você tenha oportunidade. Aí você vai, por exemplo, se você tiver, vamos supor que você esteja assistindo esse vídeo lá no YouTube. No YouTube você vai clicar lá no link da descrição. Lá no Instagram provavelmente a gente vai colocá-lo eu chamo de bio, viu gente? Na bio, mas é o perfil. A maioria das pessoas conhece como perfil. É bio porque é a biografia da pessoa. Então lá no perfil, lá naquele link lá, a gente pode disponibilizar um determinado. Você só precisa ficar atento porque o link não vai ficar lá a vida toda. É uma semana exclusiva para os participantes. Aí você vai fazer sua inscrição, você vai entrar lá e você vai ver estratégias fantásticas, extraordinárias. Você que já é uma boa vendedora, uma gerente de loja fantástica, uma proprietária de loja que sabe vender e tal, nós vamos acrescentar ainda mais recursos na sua mão para você ir mais longe nos seus resultados. Você vai para níveis extraordinários. E a maioria das pessoas que nos acompanham são gente top, gente que sabe das coisas, gente que são lojistas de experiente, gente aí, eu estou vendo aqui as pessoas que estão aparecendo, são gente top de linha. Então fiquem atentos porque nós vamos disponibilizar essa jornada de vendas para você arrebentar de vender. Aí você vai entender como que uma loja pode chegar a esse nível de vender em uma semana o que ela levaria um mês para vender. Uma loja que bate todas as metas de vendas, ou seja, ela bate as metas todos os meses, e metas ousadas, metas desafiadoras, metas que exigem mudança, que exigem um comportamento bem assertivo, bem estratégico, mas que faz a diferença no resultado final. Bom, então voltando aqui, então nós vamos ter essa jornada de vendas, fique atento porque nós vamos trazer esse conteúdo. Então as lojas, elas vão, por que elas vão chegar nesse nível? Porque depois que elas tiverem, elas já vieram mais para o Instagram, a pandemia fez isso. Hoje o Instagram influencia o consumo nas lojas muito mais do que influenciava antes. Muito mais, gente, mas é muito mais mesmo. As estatísticas, as métricas que a gente levanta é um negócio impressionante. Terceiro, as pessoas estão evoluindo, aí as pessoas vão evoluindo. Daqui a pouco elas estão fazendo postagens e lives vendedoras. Claro que isso não está acontecendo agora, mas vai acontecer. Você vai chegando no nível que você vai. E na hora que você tiver com essa estrutura pronta, e quando que você vai saber que essa estrutura está pronta? Quando você estiver encantando aqueles clientes que já são fiéis, que já frequentam bem a loja. Fazendo com que clientes quentes, mas que não são tão fiéis, ou seja, que vão menos do que poderia ir, passem a ser clientes fiéis, e ativando aquela base de clientes frios, de gente que há muito tempo não aparece na loja, que sumiu, mas que está comprando. Ele não pensa que ele sumiu da minha loja, ele está comprando, ele não está comprando de você, mas ele está comprando, mas ele sumiu. Então, nós precisamos, e essa base é a maior base. A base de clientes fiéis é a que sustenta a loja hoje. Mas se você conseguir na base de clientes quentes, é uma base geralmente, na maioria das vezes, maior do que a dos clientes fiéis. E aquela de cliente frio é muita raça de gente que por algum motivo não está voltando mais na loja. Então quando você aprende a recuperar esse pessoal, você já está recuperando, as suas estratégias estão fazendo isso acontecer, aí é hora de ir para o nível top de linha, que é a hora de escalar isso. Que é a hora de você atingir. Quando você estiver fazendo isso, a sua sinalização e a sua oferta está bem alinhadinha. E a percepção do cliente e a experiência dele está ouro, está show de bola. Então esses 4 elementos estão alinhados, estão funcionando. Quando estiver acontecendo, é hora de escalar. Aí nós vamos mostrar o caminho que, gente, que eu fico impressionado com que tem pouca gente usando, que é o caminho de buscar não clientes através da internet. Aí é tráfego pago. Mas é um investimento, é baixíssimo investimento com resultados gigantescos. Por isso que eu fico impressionado das pessoas não estarem usando ainda o tráfego pago. Então, postando nas redes sociais. Quando você posta só nas redes sociais, você está usando só o tráfego não pago, que a gente chama de tráfego orgânico, esse pessoal que já te segue, as pessoas que já te seguem, os seus clientes, né? Quando você está ali, tem uma vantagem muito boa, que você vai construindo a sua marca, você vai fidelizando, joia. Isso é fantástico, continua trabalhando isso aí. Mas quando você estiver
fera nisso aí, estiver gerando resultados fantásticos, é hora de escalar. É hora de escalar. E nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, você consegue anunciar para um raio de quilômetros ao redor da sua loja, escolhendo a idade, o sexo, a formação social, o que você quiser. O que você quiser, o algoritmo do Instagram, do Facebook, do YouTube, busca para você. É ouro isso, a gente não sabe o poder que isso tem. Só que tem que ser feito uma base antes, senão você vai se frustrar, porque você ainda não vai, porque precisa criar a base de identificação com o seu cliente. Quando estiver acontecendo, e você trouxer o não cliente já bem direcionado, é o não cliente que nunca entrou na sua, primeira vez que eu estou entrando na sua loja, não sabia que tinha essas coisas. Ótimo, ótimo. Quando você vai trazer esse público, que já é mais ou menos o perfil que você está entendendo aqui, e aí sim, você vende em 7 dias o que você levaria um mês para vender. Faz sentido? Gente, nós vamos dar uma paradinha, nós vamos parar por aqui. Essa é a nossa segunda live do ano. Se você não viu as lives anteriores, busque essas lives. Você encontra tanto aí no nosso feed aí do Instagram, mas principalmente você pode ir no nosso canal do YouTube, o Estratégias para Lojas. Ali tem conteúdos já prontos, separados em playlists. Você aqueles grupos de determinados assuntos. Você vai encontrar lá gestão de estoque, você vai encontrar lá marketing, você vai encontrar lá vendas e atendimento, você vai encontrar lá financeiro, a parte financeira. Você vai encontrar lá uma série de coisas da parte do marketing digital. Você vai encontrar uma série de playlists já separada para você ir no assunto que te interessa. E você vai encontrar muitas dessas lives que nós estamos aqui no Instagram, para que você possa. Então se inscreva lá no canal, participe, deixe sua dúvida. Se você pode sugerir conteúdo, pode falar assim, dar sua opinião, vai ser muito bem-vindo. Nós queremos conhecer, porque nós queremos produzir esse conteúdo bem dentro da sua necessidade e desse propósito que nós temos de elevar o nível da sua loja, sair do nível básico e ir para o nível inesperado. Tá legal, gente? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. E toda terça-feira, às 21h30, nós temos a nossa live. E nessas lives nós vamos trazendo as novidades que vão fazer com que o ano de 2022 seja de fato o melhor ano da sua loja. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela presença, por estarem conosco até aqui. Vai ser uma jornada fantástica, essa jornada que nós estamos só iniciando. Ela está só iniciando. E ela faz parte de um projeto grandioso que vocês não fazem ideia. Ela está ligada a um outro projeto que eu vou apresentar depois. Vocês vão ver que coisa fantástica para gerar os resultados que a gente precisa. Tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. E para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade, um feliz 2022, repleto de saúde, de realizações e Deus abençoando a nossa vida. Tá certo? Um abraço.